como crianças mimadas que não experimentaram o que os pais experimentaram, porque os pais pensam, eu vou dar tudo a meus filhinhos, tudo aquilo que eu não recebi dos meus pais. Mas ela diz que não vai dar isso aos seus filhinhos, vai dar algo que não recebeu, e esse filho se torna um menino mimado. Todo mundo tem palavras doces e bonitas. Ai, que fofinho esse menino. Ai, que coisinha linda. Ninguém tem coragem de repreendê-lo, porque no dia que fizerem, acabará e arrasará com essa criança. É assim que são os irmãos. O que eu faço da minha vida? Entenda uma coisa. É provável que o Senhor não se compadeça desse seu chororô. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, nós vamos fazer uma leitura do versículo 21 ao versículo 28, e diz assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E despede, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Quais são as condições impostas por vocês, para que vocês se dediquem como servos ao Senhor? Existe alguma condição imposta? Os irmãos exigem algo do Senhor para que se mantenham como servos? Eu, quando era ainda adolescente, ouvi uma mulher dizer o seguinte às suas amigas: olha, se Jesus Cristo abençoar e eu receber a casa que eu estou esperando do governo, eu prometo que eu vou ser uma crente no Senhor Jesus Cristo. Eu não conhecia nada da palavra de Deus, mas aquilo me aborreceu naquele momento. Eu não consegui aceitar aquilo. Eu fiquei pensando, como é que uma coisa tão bonita como é, porque muitas pessoas que não são crentes admiram quem é crente. E eu fiquei pensando, como é que pode uma mulher fazer um negócio desse? Negociar com Jesus Cristo. Se o Senhor me der isso, aí eu vou ser como o Senhor quer que eu seja. Ou seja, barganhar com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é prudente, isso não é bom. A questão é que a barganha daquela mulher para com o Senhor Jesus Cristo, ela foi de uma forma bem clara, de uma forma bem palpável, que até quem não é crente percebe que a mulher
está agindo de uma forma insana diante do Senhor Jesus Cristo. Agora, a questão é a seguinte: e os irmãos? E vocês? Quais são as condições impostas pelos irmãos para que os irmãos sirvam ao Senhor Jesus Cristo? Sejam servos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Existe alguma condição? Talvez você diga: não, não existe. Eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo porque é maravilhoso, é glorioso servir ao Senhor Jesus Cristo. É uma honra imensa servir ao Senhor Jesus Cristo. E o que Ele poderia me dar, Ele já me deu, que é o principal, a salvação. Mas, será que os irmãos não andam barganhando com o Senhor Jesus Cristo? Será que não andam impondo algumas condições para que sirvam ao Senhor Jesus Cristo como Ele quer que os irmãos sirvam? Por exemplo, os irmãos esperam a atenção do Senhor Jesus Cristo. Talvez a única coisa que você ponha de condição para ser um servo fiel ao Senhor seja a atenção do Senhor. Isso não é bonito? É muito bonito. Olha, se o Senhor atender minhas orações, se o Senhor me der atenção, se o Senhor olhar para mim, eu serei o servo dele, eu farei o que ele deseja que eu faça. Bem, isso é bonitinho, o irmãozinho que exige a atenção do Senhor Jesus Cristo. É muito bonitinho isso. Tendo a atenção do Senhor Jesus Cristo, talvez você garanta ser um servo firme e fiel diante dele. Só que eu sinto dizer que talvez você não receba a atenção que você espera do Senhor Jesus Cristo. E se isso for uma condição para você servi-lo, é melhor você nem tentar, porque em qualquer momento ele não te dará a atenção que você espera que ele te dê. Disso, esta mulher Ciro-Fenícia, da Galileia, pode mostrar muito bem a cada um dos irmãos. Observe o que diz no versículo 21 ao 23. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Imaginou já você ser ignorado pelo seu próprio Senhor? Imaginou o próprio Deus ignorar o teu clamor? Isso faria você desistir do que você faz por Ele? Isso faria com que você abdicasse, abrisse mão do seu privilégio de ser servo e serva do Senhor Jesus Cristo? Caso você falasse, orasse, clamasse, buscasse a face dele, e ele não te desse palavra alguma, ele não te desse atenção nenhuma, isso faria com que você desistisse de ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. Porque se é isso que os irmãos esperam, é melhor parar de servir ao Senhor Jesus Cristo. Porque a qualquer momento ele pode agir com os irmãos como fez com esta mulher. Não dá a mínima atenção para você. E você continuará aos pés dele, continuará sendo um servo fiel a ele. Talvez a sua única condição seja a consideração e a empatia dos crentes. Ah, o Senhor não me atende, o Senhor não me ouve. Eu não sinto mais que o Senhor se preocupa comigo. A minha sensação é que o Senhor tem me desprezado. Irei aos meus irmãos que conhecem a minha dor e que conhecem o meu sofrimento. É esta a condição que você impõe para que seja um servo fiel ao Senhor Jesus Cristo? Porque se for, isso pode ser muito bonitinho. O irmãozinho, a irmãzinha esperando, exigindo a empatia dos crentes, tendo a ajuda dos sentimentos, da compreensão dos meus irmãos em Cristo, aí sim eu conseguirei e eu continuarei sendo um servo fiel ao Senhor. Pois bem, eu sinto dizer também que os crentes podem chegar a algum momento de fraqueza, de não dar a mínima importância para o seu sofrimento.
Pode ser que eles até queiram se livrar da sua presença, porque acham você um peso, porque acham você um fardo. Como o versículo 23 diz: e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, mulher chata, Senhor. Vem apurrinhando, vem chateando a nós esse caminho todo. Se livre logo dela. Ou cura, feito ela está pedindo, ou manda ela ir embora, já que o Senhor não quer dar atenção a ela. E ela olhar para todo lado, ver o Senhor dando as costas para ela, e olhar e ver todos os discípulos, todos aqueles crentes, ignorando ela e achando ela um peso e um fardo. Isso faria com que você desistisse da obra de Cristo? Isso faria com que você desanimasse daquilo que Cristo confiou a você? Você desistiria de ser um servo porque foi ignorado pelos seus irmãos? Porque sente que está sendo rejeitado pelo próprio Senhor? Faria com que você desanimasse de ser um servo? Abandonasse o que Ele te confiou? Pois bem, meus irmãos, pode ser que os crentes não dêem a mínima importância para o seu sofrimento. E pode ser ainda que eles digam palavras duras, que rasguem seu coração. Mas se você, por causa disso, desiste daquilo que Deus te confiou a fazer como servo dele, se você desiste, na verdade você tinha imposto ao Senhor uma condição para servi-lo. E a condição era: espero que todos me honrem. Espero que todos façam como eu quero. Espero que todos se preocupem com a obra como eu me preocupo. Espero que todos se engajem comigo, para que eu não faça tudo sozinho. E quando vocês são ignorados pelos irmãos, e quando os irmãos têm alguma palavra que humilha vocês, então vocês agora viram as costas para a obra, porque vocês impuseram ao Senhor uma condição: eu te sirvo, se eles me honrarem. Se eles olharem para o valor que eu tenho, eu te sirvo. Porque no dia que eles forem duros, cruéis, me abandonarem, me rejeitarem, eu paro de fazer o que o Senhor confiou a mim. Isso é impor alguma condição ao Senhor Jesus Cristo. Isso, esta mulher experimentou também. Ela olhou e viu que ninguém ao lado dela intercedia por ela perante o Senhor Jesus Cristo. Mas essa mulher fez o quê? Essa mulher desistiu de buscar aquilo que ela esperava no Senhor? Não, meus irmãos. Talvez a sua única condição seja que ao menos o Senhor te conceda uma palavra de consolo. Uma palavra que desperte a tua esperança. Talvez seja isso que você impôs como condição. Tá bom, Senhor, eu te sirvo, mas pelo menos que a tua palavra venha sobre mim para me consolar. Já que o Senhor não quer me dar nada, já que o Senhor não quer olhar para mim, pelo menos me dê uma palavra de conforto, de consolo, para que a minha esperança se mantenha viva. Isso também é muito bonitinho, meus irmãos. Os irmãozinhos exigindo uma palavra de consolo, de conforto do Senhor. E dizendo: tendo esta palavra de conforto, eu serei forte, eu continuarei firme. Mas eu sinto dizer aos irmãos que essa palavra que o Senhor Jesus Cristo pode te dar, não venha a ser de conforto, mas venha a ser uma palavra dura, que coloque você no seu devido lugar, e que mostre qual é o direito que você tem. Nenhum direito você tem diante do Senhor. Nenhum privilégio você deve ter diante do Senhor. Você não é digno, nem merecedor de coisa alguma. E isso o Senhor deixa bem claro no versículo 25, quando ele diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não tenho compromisso nenhum com você. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com você. Pode ser que a palavra seja dura, para mostrar quem você realmente é, nada. Diante do Senhor, você não tem nada que o enriqueça mais e que faça ele ser melhor ou que o faça ser feliz, porque o Senhor já é plenamente feliz, plenamente rico.
plenamente satisfeito. O que o Senhor fez aqui foi dizer o seguinte: olha, eu quero ir para a casa de Israel. E foi para isso que eu vim. Essa mulher vem clamando atrás de mim. Ela crê em mim. Crê que eu faço tudo isso. Tudo bem, mas eu não vou fazer, nem vou dar atenção a ela. E tem mais. A minha palavra para ela é o seguinte: eu não vim para você, eu vim para outros. E se você ouvisse uma palavra dura assim, da boca do Senhor Jesus Cristo, você deixaria de ser um servo, uma serva? Você abandonaria aquele trabalho que Ele te confiou, porque Ele foi duro com você, na palavra que Ele trouxe para você? Porque se você abandona a sua obra, aquilo que Ele confiou a você, se você desiste daquilo que Ele ordena a você, então você impôs uma condição. Eu te sirvo, Senhor. Se o Senhor tiver uma palavra de consolo para mim, eu te sirvo. Pelo menos isso. Já que o Senhor não quer me dar nada, me dê uma palavra de consolo. Pode ser que venha uma palavra dura. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não quero saber dessa mulher. Essa mulher não tem parte na casa de Israel. Então, a palavra que veio não foi de consolo, não foi de conforto. Meus irmãos, talvez a única condição que seja imposta por você ao Senhor Jesus seja que Ele olhe pelo menos para a tua humilhação e se compadeça. Quem sabe, não é? Se você se humilhar, afinal a palavra dele diz que os humilhados serão exaltados. Então, se eu me humilhar e o Senhor se compadecer da minha humilhação, então eu continuarei servindo ao Senhor como Ele exige de mim. Basta apenas o Senhor se compadecer da minha humilhação. É muito bonitinho isso também, meus irmãos. O irmãozinho, a irmãzinha, só exige compaixão diante da humilhação. Tendo essa compaixão, então você diz: eu serei fiel ao meu Senhor e farei tudo que Ele mandar. Afinal, Ele está olhando o quanto eu sou humilhado e está se compadecendo de mim. É possível que o Senhor não tenha compaixão diante da sua humilhação. E o que você vai fazer? Quando mesmo depois de você ser humilhado por todos os irmãos, rejeitado e desprezado, e você buscar na sua humilhação, clamando aos pés de Jesus, e Ele te disser: você não passa de um cachorrinho comparado aos meus filhos. Você não tem direito de comer na mesa dos meus filhos. O que os irmãos fariam? Os irmãos estariam prontos para se manterem firmes diante do Senhor, reconhecendo que de fato o Senhor tem razão naquilo que diz. Ou os irmãos abririam imediatamente um processo contra o Senhor e sairiam falando para todos que não vale a pena servir ao Senhor. Afinal, você se humilha e o Senhor te põe mais para baixo ainda. Como Ele fez com esta mulher. 25 e 26. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Esta mulher chegou aos pés de Jesus Cristo. Adorou ao Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo que ela já tinha passado. Diante de toda a humilhação. Diante de toda a rejeição. O que ela se mantém fazendo é numa postura de serva, ofertando sua adoração ao Senhor e clamando pelo socorro do Senhor. Ela não está exigindo, ela está clamando, adorando e dizendo: Senhor, socorre-me. E a resposta do Senhor para ela: Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
Meus irmãos, aqui foi a parte mais dura, certamente, que essa mulher teve que enfrentar na vida dela. O Deus de amor, o Deus de toda compaixão, longanimidade, depois da mulher ter sido desprezada todo o tempo, depois de não ter apoio de ninguém, depois de, adorando, clamar ao Senhor pelo socorro dele, ouvir uma palavra dessa: você e sua filha são comparadas a cachorrinhos diante dos meus filhos. E eu não tenho nada para você, porque eu não vou tirar o que eu dei para os meus filhos, o que eu trouxe para meus filhos, para dar a cachorrinhos. Os irmãos estariam prontos para serem humilhados de tal maneira? Se os irmãos não conseguem ser humilhados por uma pessoa comum, como os irmãos suportarão ser humilhados pelo Senhor? Quando esta humilhação descer sobre os irmãos, como é que os irmãos vão se comportar? Como mimados, como crianças fofinhas que nunca passaram por nenhuma dificuldade, porque os pais vivem dando tudo que elas querem. Como crianças mimadas que não experimentaram o que os pais experimentaram, porque os pais pensam: eu vou dar tudo a meus filhinhos, tudo aquilo que eu não recebi dos meus pais. Ou seja, ela recebe a educação dos pais e uma vida na qual ela pode se tornar uma pessoa honesta e forte. Mas ela diz que não vai dar isso aos seus filhinhos. Vai dar algo que não recebeu, e esse filho se torna um menino mimado. Todo mundo tem palavras doces e bonitas. Ai, que fofinho esse menino. Ai, que coisinha linda. Ninguém tem coragem de repreendê-lo, porque no dia que fizerem, acabará e arrasará com essa criança. É assim que são os irmãos. Os irmãos vão ficar arrasados, sentindo penas de si mesmos, reclamando e dizendo: por quê? Mas eu só quis fazer o que o Senhor mandou. Agora as pessoas me rejeitaram, e o Senhor não tem uma palavra para me consolar. Oh, o que eu faço da minha vida? Entenda uma coisa: é provável que o Senhor não se compadeça desse seu chororô. É provável que o Senhor diga assim: olha, você não passa de um cão, você não passa de um cachorrinho. E você sinta essa palavra. Mas observe a postura dessa mulher. Ela adora ao Senhor Jesus Cristo, clama pelo socorro dele. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Diante de tanta humilhação, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta rejeição, meus irmãos, essa mulher só encontrou uma saída, apenas uma solução, um escape. Ela achou naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Ela não rebateu, ela não saiu aborrecida, indignada, murmurando, falando mal do comportamento dos crentes, falando mal do Senhor Jesus. Não. Ela olha para aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse e se considera indigna de fato. Ela olha e diz: realmente o Senhor tem razão. Eu não tenho dignidade de estar no meio desse povo. Eu não sou digna. Eu não sou digno de estar nesta igreja, no meio desse povo santo, escolhido e amado do Senhor. Eu não sou digno. E essa é a postura daquela irmã. Ela se acha indigna. E ela roga ao Senhor, na sua indignidade, pelas sobras da mesa que caíam dos filhos. Ela diz, no 27, e ela disse: sim, Senhor,
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Essa mulher encontrou uma brecha ali, aonde ela entendia que o Senhor poderia, de fato, olhar para ela. De fato, ver que ela precisava ser atendida e socorrida. E ela diz, tudo bem, Senhor, eu entendo tudo isso que o Senhor está fazendo. Eu entendo porque o Senhor não olha para mim. Eu entendo porque os crentes me rejeitam e me desprezam. Porque eu sou digna de rejeição. Eu sou digno de desprezo. Eu entendo, Senhor. Mas, Senhor, o que eu estou te pedindo não é a honra que eles têm. Eu estou te pedindo o mínimo. Aquilo que eles nem dão atenção. Me dá as bênçãos que eles nem dão atenção para elas. Me dá aquilo que sobra, Senhor, que eles não estão nem interessados. E para mim vai ser suficiente, Senhor. Olhe para a sua humilhação e diga como ela. Eu mereço o que eu estou passando, eu mereço. Olhe para os privilégios que muitos crentes têm e diga, eu não mereço ter os privilégios que esses irmãos têm. Eu não mereço ter a honra que eles têm. Eu não mereço estar nem aqui onde eles estão. Rogue pelo que sobra. Rogue pelo que cai da vida deles. E pense o quanto isso te honraria. Como ela disse. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Eu quero só isso, Senhor. Meus irmãos, com toda a certeza, você será exaltado, você, irmãzinha, será exaltada, acima dos maiores crentes. O Senhor te chamará de grande. Você passará dessa geração de crentes fofinhos e delicados. Tem muito crente delicado, qualquer palavrinha dói neles. Qualquer tipo de rejeição para eles é o fim do mundo. Eles não merecem isso. Eles não são dignos de sofrerem tanto. Quando o Senhor está dizendo, sim, você é digno de todo o sofrimento que cair sobre você. Uma geração de crentes que não consegue sentir uma simples dor. Crentes fofinhos, delicados, que não conseguem passar uma única decepção. Se decepcionam com os pais, se decepcionam com os filhos, se decepcionam com os irmãos em Cristo, se decepcionam com tudo e com todos, menos com ele mesmo. Irmãos que esperam tudo, mas não estão dispostos a oferecer nada. Até oferecem. Mas se não tiver um retorno, o retorno que eles esperam, eles não estão dispostos a oferecer. Ah, eu sirvo, eu faço. Agora o resultado vai ter que ser esse. Se quando eu fizer vier um resultado diferente do que eu espero, nunca mais eu faço. Lavo minhas mãos e dane-se todo mundo para lá. Crentes mimados e fofinhos. Tudo que eles fazem tem uma condição imposta. Só fazem se. Sempre haverá o se no fazer deles. Mas aquele crente que é forte, aquele crente que entende a sua condição, aquele crente que entende que ele não tem direito de nada e não é digno de nada, a não ser pela misericórdia e graça de Deus, ele é alguma coisa. Esse crente, ele não impõe nada ao Senhor como condição para servi-lo. Então, eu digo aos irmãos, estejam prontos, meus irmãos, a sofrerem as piores humilhações, as mais horrorosas humilhações. Estejam prontos, porque pode ser que elas venham sobre vocês. E pode ser que quando elas venham, os irmãos confundam e digam assim, foi esse miserável. Não, não foi esse miserável. Ele foi apenas um instrumento
no qual Deus usou para fazer com você o que Ele queria fazer. Para você entender que você não é nada. E que para servi-lo é uma honra imensa. Para servi-lo você precisa aprender a passar por rejeição, por humilhação e por todo tipo de sofrimento. Observem a resposta do Senhor Jesus Cristo a esta mulher. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Mulher, como a tua fé é grande. E agora quem estava ouvindo tudo aquilo? Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E quem ali o seguia? Jesus Cristo olhando para aquela mulher que por muito tempo foi desprezada por todos, porque todos viam o Senhor desprezando. Se o Senhor está desprezando, essa daí é a pior desgraça que existe. Porque o Senhor nunca desprezou ninguém que correu em busca do socorro dele. E está desprezando essa, vixe, essa deve ser a pior. Pois bem, diante destes, o Senhor dá o testemunho desta mulher dizendo o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Os irmãos percebem que o Senhor não quer judiar de vocês. Os irmãos percebem que Deus não aflige ninguém de bom grado. Que quando o Senhor faz isso que fez com esta mulher, é para despertar algo grandioso que existe dentro de você, que foi posto por Ele mesmo, mas que sua maldade, seu dengo, abafou e sufocou esta grandeza que existe dentro de você, que é a fé que Ele te deu. E para que essa fé seja despertada e floresça, Ele precisa agir como agiu com essa mulher. Mas se você impõe condições, meus irmãos, você nunca vai conhecer a grandiosidade da fé que Ele te concedeu. Lembre-se que o único que não foi digno de passar por humilhação e ser rejeitado pelo próprio Deus, o único que não foi digno foi o próprio Jesus Cristo. Ele não era digno de sofrer o que sofreu, porque a sua dignidade era de majestade e de glória. Ele não deveria estar passando por aquilo, mas ele foi cuspido por pecadores. Pegaram canas, pedaços de porrete e bateram na cabeça dele com a face dele coberta. Lançaram uma coroa de espinho na sua cabeça e zombavam dele: coroamos o rei dos judeus. Crucificaram-no, zombaram, escarneceram e fizeram de tudo quanto era terrível de humilhação para com o Senhor de vocês. E por fim, quando ele diz, quando ele espera o socorro do Senhor, do Deus Pai Todo-Poderoso, o que o Senhor Deus faz? Vira as costas para ele. E a única coisa que ele diz é: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus Cristo continuou sendo servo. Jesus Cristo continuou reconhecendo o Pai como Deus. Porque no momento do desprezo do próprio Deus para com ele, ele ainda o chama de seu Deus. Deus meu, eis teu servo aqui. Por que abandonastes? E depois o Senhor Jesus Cristo, na sua natureza humana, eu estou falando, recebe a ressurreição, recebe a glória e uma honra de um nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho se dobrará sobre a pessoa humana do Senhor Jesus Cristo e confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora entendam que Ele recebeu as humilhações que estavam impostas sobre Ele, mesmo sendo Deus. Quem é você para ficar emburrecido porque alguém não te deu o que você espera? Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que Deus tenha misericórdia dessa igreja, para que os crentes dessa igreja parem de ser fofinhos, parem de ser mimados, parem de ser queridinhos e passem a ser homens e mulheres
prontas a servirem ao Senhor, sem condição alguma imposta por eles, só pelo prazer de serem servos do Senhor. Que Deus os abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal, lutando, se informando, resistindo e compartilhando conhecimento.